Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Kitty Genovese. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. E no vídeo de hoje eu vou mencionar esfaqueamento, ok? Abuso sexual e homofobia. Catherine Susan Genovese, apelidada de Kitty, nasceu no dia 7 de julho de 1935 em Nova York, nos Estados Unidos. Ela era muito carismática, ela tinha muitos amigos e era muito independente. Em 54, ela se casou com um homem, mas logo ela se separou desse marido. Por quê? Porque ela era homossexual. E ela realmente compreendeu que ela queria ter uma vida livre, ela não queria se prender à ideia de ter um marido só pra mostrar pra todo mundo, sabe? Tipo, olha só, eu tenho um marido. Não, ela queria realmente viver a sua vida em paz. Então, ela se separou desse marido, conseguiu um emprego como bartender, e ela literalmente fazia o que ela queria fazer da vida. Ela, inclusive, foi presa por sediar apostas no bar onde trabalhava. Porque ela era esse tipo de pessoa, ela fazia o que ela queria. Mesmo assim, a Kitty conseguiu um novo emprego em outro bar em 63 e conheceu uma mulher chamada Mary Ann Zienlonco, por quem se apaixonou depois de uma noite dançando juntas. A Kitty e a Mary Ann foram viver juntas naquele mesmo ano em um apartamento no Queens. E sim, na época, comportamento homossexual era considerado crime nos Estados Unidos. Então as duas não podiam dizer pra ninguém que eram namoradas, isso era contra a lei. Aos 28 anos de idade, na madrugada do dia 13 de março de 64, Kitty terminou seu turno como bartender e foi embora de carro, como fazia todas as noites. Ela chegou em casa por volta das 3 horas da manhã. Ela estacionou do outro lado da rua, a mais ou menos 30 metros de distância do seu prédio, porque ela não tinha estacionamento no próprio prédio. E a entrada do seu apartamento ficava nos fundos. Quando saiu do carro, ela, infelizmente, não sabia que estava sendo perseguida. Quando percebeu que havia um homem com uma faca na rua indo na direção dela, ela decidiu correr até o bar que ficava na entrada do prédio, na frente. Mas ela não sabia que naquela noite o bar estava fechado. Ela não foi rápida o suficiente, o homem a atacou, a esfaqueou 2 vezes nas costas, perfurando seus pulmões. Foi o que eventualmente causou a sua morte. Quando ela gritou por socorro, o homem a abandonou na rua. Não tinha muita gente na rua, ninguém a socorreu naquele momento. Vários vizinhos ouviram os gritos dela da janela e um cara abriu a porta no meio da noite e gritou "Let that girl alone", o que significa "deixa essa menina em paz". Ele gritou isso da janela, mas ele não podia ver se ela tinha sido esfaqueada ou não, a rua também não era muito iluminada, ele só ouviu os gritos e quando os gritos pararam, ele acreditou que tinha dado certo gritar "deixa essa menina em paz". Kitty, acreditem ou não, ela foi capaz de se levantar, ela caminhou até os fundos do prédio na entrada do seu apartamento, onde ela se sentou na escadaria, próxima à porta de um de seus vizinhos. Mas o assassino ainda não tinha desistido, ele só fugiu da cena por causa dos gritos. O tal homem, ele foi até o seu carro, ele estacionou em outro lugar, ele trocou de chapéu e foi atrás dela, para não ser reconhecido pela segunda vez. Ele a encontrou na entrada, na escadaria, na entrada do prédio, a esfaqueou mais vezes e a estuprou ali mesmo. Finalmente, o tal vizinho, do qual ela estava bem na porta daquele vizinho, ouviu sons estranhos e decidiu abrir a porta de casa. Ele testemunhou o ataque, fechou a porta e entrou em pânico. Ele ligou para uma amiga para perguntar o que fazer e ela disse para ele não fazer nada. Por quê? Acredita-se que esse cara ele estava um pouco bêbado naquela noite e ele também era gay. E poderia ser muito perigoso para ele chamar a polícia no meio da noite, bêbado. Ele poderia ser acusado de depravação, que é tipo ser homossexual, ele poderia ser acusado disso. E também ele poderia ser acusado do assassinato da Kitty, literalmente. Então ele telefonou para outro vizinho que vivia do lado, que concordou em ajudar. Então esse homem pulou a janela do próprio apartamento para não ter que passar pela Kitty e pelo assassino. E juntos os dois ligaram para a polícia. Na verdade, muitos vizinhos ligaram para a polícia naquela noite, mas poucas ligações foram aceitas. Por quê? Porque era o meio da noite. Não existia um sistema de emergência ainda, eram só algumas atendentes dando conta de vários telefonemas e muitas vezes a polícia simplesmente não atendia o telefone. Não tinha sistema de emergência ainda. A viatura chegou eventualmente e a história começou a se espalhar pelos apartamentos. Quem estava acordado ouviu o tumulto e ia ver o que estava acontecendo. Uma moça chamada Sofia, muito amiga da Kitty, inclusive, logo que soube, saiu correndo de casa, a abraçou enquanto esperava pela ambulância e
infelizmente, a Kitty faleceu a caminho do hospital. A Mary Ann, a namorada da Kitty, só soube disso tudo horas depois, quando 2 policiais pediram que ela identificasse o corpo da amiga, da colega de quarto. Eu não posso imaginar a dor que não deve ser você ver a sua namorada literalmente morta e não poder dizer para as pessoas, ela era minha namorada. Não pode usar essas palavras em voz alta? Elas não eram consideradas um casal? No enterro, ninguém considerou ela parte da família? Depois do funeral também, a Mary Ann foi considerada suspeita. Foi interrogada durante horas, mesmo que várias testemunhas tenham dito que era um homem que estava atacando a Kitty naquela noite. Ela foi entrevistada durante horas e todo esse alvoroço a obrigou a sair do armário. Ela não queria isso, ela não queria sair do armário. Não foi fácil lidar com todas as fofocas que vieram dessa história. Muita gente simplesmente parou de falar com ela porque soube que ela era lésbica. Durante muito tempo, a história da Kitty foi contada de um jeito bem diferente, alegando que 37 pessoas viram ela ser esfaqueada a céu aberto e não fizeram nada pra impedir. Meio que se tornou quase uma lenda urbana, um exemplo da capacidade do ser humano de ignorar os outros. Mas isso não é verdade. Esse mito nasceu em março de 64, quando no New York Times foi publicada a história dessa maneira, com essas palavras, dizendo que 37 pessoas assistiram o assassinato acontecer e não fizeram nada, e não chamaram autoridades, nada. O jornalista, ele estava sendo sensacionalista, se aproveitando de algo chocante, exagerando a história e a realidade para tornar tudo ainda mais interessante, e eu tenho certeza que se naquele dia ele tivesse ouvido que a Kitty era lésbica, ele também teria usado isso para causar mais susto e medo nas pessoas. Sim, naquela noite muitas pessoas acordaram com os gritos da Kitty, mas ninguém pensou que fosse um assassinato. Não é a primeira coisa que vem em mente quando você ouve uma mulher gritando. Não era a primeira coisa que vinha em mente. Muitos achavam que poderia ser uma briga no bar. Tinha um bar do outro lado da rua, ou uma discussão doméstica, que também era uma coisa que na época ninguém se envolvia. Hoje em dia ninguém se envolve. Então, era 3 da manhã. A maioria das pessoas estavam dormindo. Ninguém assistiu ao assassinato sem fazer nada. As pessoas que viram alguma coisa, todas tentaram chamar a polícia. Algumas tinham medo da polícia em si. Então, o homem que atacou a Kitty se chamava Winston Moseley, um homem casado, pai de 2 filhos. Ele foi preso por roubar uma televisão um tempo depois e ele confessou 3 assassinatos, incluindo o da Kitty. Ele disse que a viu naquela noite uma mulher sozinha dirigindo e escolheu persegui-la sem nenhum motivo específico. Ela só estava no lugar errado, na hora errada. Ele a viu como a vítima perfeita. Para comprovar que era ele, o homem que assassinou a Kitty, ele foi capaz de descrever o ataque em detalhes, até por causa disso que a gente sabe exatamente como o ataque aconteceu. E após ser entrevistado, inclusive por um psicólogo, foi concluído que o Winston planejava cometer necrofilia com as suas vítimas. No julgamento, quando precisavam de uma testemunha de caráter para Kitty, aparentemente, a Mary Ann foi chamada. Porém, mais uma vez, só como sua amiga, o promotor disse especificamente para ela que se o júri soubesse que a Kitty era lésbica, eles dariam uma sentença menor pro Winston. O cara já tinha confessado 3 assassinatos. E eles dariam uma sentença menor pra ele se soubessem que uma das vítimas era lésbica. Gente, Winston Moseley foi sentenciado à morte, porém em 67 essa sentença foi alterada para prisão perpétua. No ano de 68 ele foi pro hospital após inserir uma lata de sopa no ânus. E ele aproveitou a oportunidade para fugir. Naquela mesma noite, ele invadiu uma casa onde estuprou uma empregada e ela ficou tão assustada que não chamou a polícia, só avisou os chefes que tinham um intruso na casa e eles decidiram investigar. Os chefes dela, o casal, foi feito refém e a esposa desse casal, a mulher, foi estuprada também. Winston deixou os 2 amarrados e fugiu. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele invadiu outra casa onde foi finalmente pego e preso novamente. Winston Moseley faleceu em 2016 na prisão. No fim de 2016 também, o New York Times finalmente publicou uma pequena nota corrigindo esse mal-entendido 50 anos depois. Ninguém viu. E é incrível, eu assisti alguns vídeos sobre esse caso e eu percebi a diferença no discurso de quem acredita na história do New York Times e quem percebe mal-entendido, o sensacionalismo que ocorreu ali. E eu acho incrível a capacidade das notícias falsas. E literalmente, cientistas, professores usarem esse caso de exemplo, quando foi literalmente o poder de um
jornalista, um jornal muito conhecido, fazer isso tudo. É uma das coisas que me faz ter muito medo de dar informações erradas aqui no canal, porque eu fico pensando, meu Deus, mas como sempre, pessoal, tomem cuidado em quem vocês acreditam. Se eu estiver errada, me corrijam. Eu sempre digo, se eu estiver errada, me corrijam. Se as minhas fontes estiverem erradas, eu não tenho como corrigir, mas eu sempre tento. É uma carga pesada pra se carregar. Eu não sei como é que jornalistas de verdade conseguem, mas me deixa muito nervosa. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada a Sheila com queijo marinho, Cecília Razi e Mikael B por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo. As minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!